Olá galerinha, muito bom dia. Estamos aqui retomando mais uma das nossas videoaulas e na aula de hoje nós vamos dar continuidade àquele assunto que nós iniciamos na semana passada, que são as equações do segundo grau. Como eu já havia dito para vocês, um assunto muito importante. Só que hoje, antes de seguirmos, é importante eu fazer um breve resumo, coisa rápida do que nós já vimos nas aulas anteriores, tá certo? Então nós começamos aqui, ó. Nós já falamos sobre o conceito de equação do segundo grau. Essa daqui é a estrutura da equação do segundo grau. Você pode ver que essas letras aqui, ó, a letra A letra B e a letra C são chamados de coeficientes, onde o x é a incógnita. Vai ser sempre igual a zero e com um detalhe. Para ser equação do segundo grau, o A tem que obrigatoriamente ser diferente de zero, tá? Não esquece disso. Vimos também que as equações de segundo grau, elas se classificam, né, em dois tipos. Ou ela é completa ou ela é incompleta. Quando é que ela é completa, Oséias? Todas as vezes que A, B e C forem diferentes de zero. Quando é que ela é incompleta? Tem três casos para quando ela é incompleta. Ela pode ser incompleta com o B igual a zero, ela pode ser incompleta com o C igual a zero, e ela pode ser incompleta também com B e C juntos igual a zero. O que não vai ter é uma equação com A igual a zero, porque aí foge da definição, como nós já vimos. Tudo bem? Além do mais, nós já vimos que há três maneiras de resolver. Bem, não é só três maneiras, mas a gente pode filtrar dessa forma. A fatoração, lembrando que existem vários tipos de fatoração, logo vão existir diferentes formas de resolver. Só que a gente agrupa tudo em um só grupo e diz, olha, você vai resolver a equação segundo grau por fatoração, tá? Tem aqui a de Bhaskara, que a gente falou na aula passada, daqui a pouco eu vou comentar um pouco mais sobre ela, e soma e produto, tá? Para a gente relembrar tudo isso, para a gente começar a esquentar, vamos lembrar de cada um tipo desse. Por exemplo, eu quero começar fazendo contigo uma questão de equação do segundo grau pelo método da fatoração. Um dos métodos, né? Não dá para fazer todos, porque a gente vai perder tempo, mas se você tiver dúvida, pega o vídeo da aula passada. Então, vamos imaginar que você tenha isso aqui, ó, x ao quadrado mais 5x igual a zero. Você percebe que essa é uma equação do segundo grau do tipo incompleto. Por quê? Bem aqui nós temos o A vale 1 aqui. Bem aqui nós temos o B, que vale 5. E o C não aparece, logo o C vale 0. Ok, vamos resolver então essa equação pela fatoração, por exemplo, tirando em evidência o fator comum. Quem é que se repete aqui nos dois, galera? Não é o x? Então vamos lá. Vai ficar x vezes, aqui ó, x ao quadrado dividido por x dá x, mais 5x dividido por x vai dar 5, ó, igual a zero. Perceba que eu já escrevi a minha equação agora em um produto, ou seja, eu fatorei ela tirando o x como fator comum em evidência. Agora, para analisar tudo isso ficou fácil, só tem duas possibilidades. Qual é a primeira possibilidade? A primeira é simples. Para que tudo isso aqui seja zero, basta o x ser zero. Então, se o x for igual a zero, já está resolvido, porque 0 vezes 0 mais 5 é 0, então já resolvi. A segunda possibilidade é a seguinte, é x mais 5 ele ser igual a zero, porque vai ficar x vezes 0, e x vezes 0 é 0. Então, para achar esse valor de x, basta você pegar esse rapazinho aqui que está com sinal positivo e passar ele para o outro lado com sinal negativo. Está aqui, ó, menos 5, certo? Então, eu tenho duas possibilidades, x igual a 0 e x igual a menos 5. Quem é o meu conjunto solução? Bem, o meu conjunto solução, então, vai ser menos 5 e 0. Eu gosto sempre de arrumar da menor raiz para a maior, tá? Então, tá aqui uma resolução simples, fácil, nós vimos isso.
Agora, eu quero chamar a tua atenção para aquilo que nós chamamos de fórmula de Bhaskara. Se você perceber ali no canto, eu coloquei a palavra Bhaskara com um asterístico em vermelho. Deixa eu colocar aqui Bhaskara. Oséias, por que você colocou esse asterístico na fórmula de Bhaskara? Pelo seguinte, deixa eu te explicar aqui. A fórmula de Bhaskara é uma fórmula muito popular no Brasil, principalmente a partir dos anos 60, mas veja, ela não foi desenvolvida pelo matemático indiano, que todo mundo pensa que a fórmula que eu vou colocar agora foi feita por ele, mas não. Estudos mostram que a fórmula que nós chamamos de Bhaskara, ela já era utilizada pelos babilônios há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Só para você ter uma ideia, isso faz muito tempo. Claro que eles não usavam com esse formato algébrico. Esse formato algébrico, chamando os coeficientes pelas letras A, B e C, já é um modelo mais recente, é um modelo lá do final do século XVI e início do século XVII, desenvolvido pelo matemático Viete. Tudo bem? Mas quando nós falamos fórmula de Bhaskara, e já está tão enraizado na cabeça dos alunos, que é difícil você tirar agora, tá? Mas lembre-se, quando falar para você Bhaskara, você vai lembrar da fórmula, mas não se esqueça, não foi um matemático indiano que desenvolveu a fórmula, tudo bem? Então fica claro isso para você. A gente vai continuar chamando de Bhaskara, tranquilo? Porque já está espalhado na literatura, já virou quase um senso comum. Mas não se esqueça, não foi Bhaskara quem desenvolveu essa fórmula, tá? Esclarecido isso, a gente já desenvolveu essa expressão na aula passada através de uma fatoração. Então, eu vou só repercutir ela aqui. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Certo? Nós vimos isso aqui. Tudo que está aqui dentro dessa raiz, nós chamamos simplesmente de delta. Acho que você, com certeza, recorda disso. Em que o delta, ou também chamado de discriminante, ele pode ser de 3 tipos. Vamos relembrar aqui quais são esses 3 tipos. Se o delta ele for maior que zero, o que significa um delta maior que zero? Significa que eu vou ter 2 raízes. E essas raízes, elas vão ser reais, tá? E diferentes. Tudo bem? Raízes reais e diferentes. Agora, se eu tiver um delta igual a zero, o que nós vamos ter? Aí eu já vou ter só uma raiz real. Tá aqui, ó, uma raiz real. E ela vai ser igual. Tudo bem? A mesma raiz. Agora, quando o delta for menor que zero, vamos lembrar, eu não tenho raízes reais, tá? Não existe raízes reais. Tudo bem? Isso tudo nós já vimos na aula anterior. O que a gente vai fazer agora? Eu vou resolver 2 pequenos exercícios. Vamos colocar 3, um para cada caso, tudo bem? Vou fazer 3, um para cada caso, e aí a gente vai falar de soma e produto, tá tranquilo? Então, o que eu quero que você recorde, basicamente, é dessa estrutura, tá certo? E o delta. O delta a gente chama na literatura de discriminante, tá? Discriminante. Essa é a forma correta da gente chamar o delta. Tudo bem, galera? Deu para dar uma recordada legal aí? Beleza. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver 3 exemplos de equações do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? E aí depois a gente vai para a soma e produto. Então, vamos aos exemplos. Ok, galera, então vamos lá aos nossos exemplos, tudo bem? Tá aqui os 3 exemplos para vocês e a gente vai resolver cada um deles. O primeiro passo que você deve ter é identificar os coeficientes. Então vamos lá. Aqui no nosso primeiro exemplo eu tenho essa equação do segundo grau.
x ao quadrado menos 7x mais 6 é igual a zero. Tranquilo? Ok. Só que identificando os coeficientes fica melhor para a gente utilizar a fórmula. Então, vamos lá. Aqui fica fácil ver que o A é igual a 1, o coeficiente A. O coeficiente B é igual a menos 7. E o coeficiente C é igual a 6. Queria chamar a tua atenção, toda vez que um coeficiente tiver o sinal negativo, você traz um número com o sinal. Porque tem gente que pensa, o coeficiente é 7. Não, o coeficiente não é 7, é menos 7. Tudo bem? Identificados os coeficientes, você pode fazer o quê? Calcular o discriminante, que é o nosso popular delta. Então, nós vamos ter delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4ac. Tranquilo? Dá para a gente substituir bem aqui, ó. Vamos lá. Quanto é que é o b? Não é menos 7, então vai ficar menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes, quanto é o a? 1. Quanto é o c? 6. Tá bem aqui. Tranquilo, né? Então, aqui você vai ter delta igual 7 ao quadrado é 49 e menos 7 ao quadrado também é 49, tudo bem? Então vai ficar 49 menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Quando eu fizer 49 menos 24, eu vou achar o valor 25. Esse é o valor do meu delta, do meu discriminante. Veja que ele é maior que zero. Como ele é maior que zero, vai ter uma raiz e, consequentemente, vai ter duas raízes reais e distintas, diferentes. Vamos lá, então. Usando agora a fórmula. Então, nós vamos ter x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Ok? Bora substituir, então. Aqui, você tem que ter cuidado com o jogo de sinal, ó. Ok? O B é menos 7, mas tem um menos na fórmula. E aqui vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 25 dividido por 2 vezes 1, já que o A vale 1. Tudo bem? Seguindo aqui, nós vamos ter x é igual. Menos com menos vai dar mais, então 7 mais ou menos. Veja, quanto é a raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25, você sabe que é 5, dividido por 2. Então, aí eu vou poder agora analisar que eu vou ter duas possibilidades bem distintas para você analisar. Qual é a primeira? A primeira eu vou chamar de x1 ou x', tanto faz. Tá? Vou chamar aqui de x1 e você faz ou com positivo ou com negativo. Você faz 7 mais 5 e divide por 2, certo? E 7 mais 5 por 2 vai dar 12 por 2, que vai dar 6. Então, você já sabe que uma resposta é o 6. A outra possibilidade é você fazer com o sinal de menos, ó, que eu vou chamar aqui de x2. Ó. Quem vai ser? 7 menos 5 dividido por 2. Aí vai ficar simplesmente 2 por 2, que vai dar 1. Está aqui a minha outra raiz. Tudo bem? Então, perceba que eu tenho duas raízes reais, são números reais e distintas. Então, qual é a minha solução? Vou colocar aqui, até em vermelho para destacar para você. A minha solução vai ser esses dois números, 1 e 6. Está aqui? Tranquilo? Então, essa é a minha primeira forma de resolver uma equação de segundo grau, usando a popular fórmula de Bhaskara, em que eu tenho um delta maior que zero. Bem aqui, ó, delta maior que zero. Agora, nós vamos para o segundo exemplo, que você vai ver que vai dar diferente desse. Nesse segundo exemplo aqui, o que é que nós temos? Também uma equação de segundo grau do tipo completa. Então, vamos lá. Quem são os coeficientes? A igual a 1, B igual a menos 20 e o C igual a 100, ok? Identificado os coeficientes, nós podemos ir para o cálculo do discriminante, que é o nosso popular delta. Então, vai ficar delta é igual a B ao quadrado menos 4AC.
vai ficar assim, então, ó, menos 20 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 100. Delta é igual. Galera, menos 20 ao quadrado é menos 20 vezes menos 20. Menos com menos dá mais. E 20 vezes 20 dá 400. Confere? Legal. Menos, aqui ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 100, 400. Só que quando eu faço 400 menos 400 dá zero. E se dá zero, gente, eu vou ter agora apenas uma raiz. Tá certo? Se eu vou ter agora apenas uma raiz, como é que eu visualizo isso? Vamos para a fórmula. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Confere? Só que o delta eu já calculei. Quanto é? Zero. E quanto é a raiz quadrada de zero? Não é zero também? Então perceba que tudo isso aqui sai fora. Tudo isso sai. E o que fica? Fica apenas menos b sobre 2a. Aí fica muito fácil de você calcular. X é igual a menos... Quanto é o b? Menos 20. Cuidado apenas com o jogo de sinal. Dividido por 2 vezes 1. Veja, menos com menos vai dar mais, então aqui vai dar 20 dividido por 2. E 20 dividido por 2 é 10. E essa é a única solução. Só tem esse valor que resolve essa equação no conjunto dos reais. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui solução, tá? Apenas o valor 10. Perceba que aqui, no exemplo anterior, haviam dois valores. Aqui só tem um valor. Então, você já começa a notar que a equação do segundo grau pode ter duas respostas, uma resposta ou nenhuma resposta, que é o que você vai ver aqui nesse caso, que já ficou claro que é um exemplo de cada. Ok? Vamos lá então aqui. Ó. Primeiro, a gente faz aquilo que a gente já vem fazendo nas outras. A gente identifica qual é o coeficiente. Então, identificando o coeficiente, eu tenho A igual a 1, B igual a menos 4 e C igual a 5. Ok? Você identificou já os coeficientes. E agora, o que a gente faz, José? De novo, calcula o discriminante, o delta. Só que a gente sabe que delta é b ao quadrado menos 4ac. Bora substituir aqui. Quanto é que é o b? O b é menos 4. Então vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é 5. Tudo bem? Aqui nós vamos ter delta igual a 16 menos, multiplicando todo mundo aqui vai dar 20. E quando eu fizer 16 menos 20, vai dar menos 4. Aqui você já para a questão. Por que você para a questão? Porque, veja, você vai ter que tirar a raiz quadrada do delta. E quanto é o delta? Menos 4. Então significa dizer que você vai ter que tirar a raiz quadrada de menos 4. Só que não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais. Então, isso aqui não pertence ao conjunto dos números reais. Não tem como você extrair essa raiz. Então, você para aí. Quer dizer que não tem resposta? Não. Como é que eu identifico isso? Você pode escrever assim, ou você pode colocar assim também. Solução igual, e coloca esse símbolo, que representa o conjunto vazio, ou seja, não há solução no conjunto dos números reais. Tranquilo, gente? Então, esses são os três modos, os três casos, um para o delta positivo, um para o delta igual a zero, outro para o delta negativo. Da gente utilizar a fórmula tão conhecida como fórmula de Bhaskara, tudo bem? Há no teu material didático diversos exercícios para a gente fazer. Alguns nós, inclusive, vamos fazer na nossa aula pelo Meet. Vou estar resolvendo aí com vocês, interagindo, tirando dúvidas, ok? E agora, para finalizar a nossa aula, eu vou resolver as mesmas equações do segundo grau que nós estamos vendo, só que agora nós vamos utilizar o método da soma e do produto. Vamos aí. Certo, então, galerinha? Vamos lá.
Agora eu vou falar para vocês sobre esse terceiro método para resolver a equação do segundo grau, que é um método muito conhecido, prático, e vai ajudar muito você quando você estiver lá no ensino médio, tiver que resolver essas equações de forma rápida, dentro de um contexto de uma outra questão. Isso vai ser bem comum para você. Nós já vimos, tá? Por fatoração e os diversos tipos de fatoração que há. Nós já vimos pela equação que chamamos de Bhaskara, mas não é de Bhaskara, mas ficou como sendo de Bhaskara, né? Demos de presente essa fórmula aí para o matemático indiano. E essa fórmula aqui, chamada de soma e produto, ela funciona da seguinte forma. Está aqui a equação do segundo grau, completinha, os coeficientes A, B e C. O que você vai fazer? Eu vou pegar essa equação e dividir ela toda pelo A. Por que pelo A, Osésio? Porque o A é o único que não pode ser zero. Percebe que eu não posso dividir pelo B, porque o B pode ser zero. E aí eu vou acabar dividindo alguma coisa por zero, e você sabe que isso não existe. Ao dividir toda essa equação por A, o que nós vamos ter? A dividido por A dá 1. 1 vezes x ao quadrado, então vai ficar aqui, ó, x ao quadrado mais B dividido por A vezes x mais C dividido por A igual a zero. Até aí nenhum problema, tranquilo? Eu vou fazer um passo muito sutil agora. Muito sutil mesmo, vai mudar besteira isso aqui. Mas é um passo, ali, apesar de sutil, determinante para a gente montar a nossa estrutura. Que é a seguinte: x ao quadrado menos, aí eu coloco menos b sobre a, vezes x, mais c sobre a. Perceba o seguinte, por que eu coloquei menos aqui e menos aqui? Porque quando eu fizer o jogo de sinal, menos com menos, volta a ser mais aqui, ó. Daí eu vou ter o seguinte, vou até colocar o parêntese aqui, ó. Tá vendo esse primeiro parêntese que aparece aqui, menos b sobre a? Eu vou chamar ele de S. S de quê? S de soma, ok? E esse outro parêntese aqui, que está a razão C sobre A, eu vou chamar de P. P de quê? De produto. Então a minha equação agora fica x ao quadrado menos sx mais P igual a zero. Isso aqui, talvez você ainda não tenha notado, mas fica com o formato de uma equação que vai te lembrar aquela fatoração de Steven que nós vimos há 2 aulas atrás. Pois bem, a soma e produto nasce exatamente de um processo de fatoração, que é o processo de Steven, tá certo? Ah, tá, Osés, como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Vou colocar um exemplo aqui para te ver como é muito fácil, mas muito fácil mesmo. Vamos lá. Você lembra da equação que a gente usou ainda agora? Pois é, eu lembro aqui, ó. X ao quadrado menos 7x, tá tranquilo? 7x mais 6, por exemplo, igual a zero. É essa daqui a equação. Tranquilo? Tranquilo. Então, quando eu vou resolver uma equação do segundo grau pela soma e pelo produto, basta eu escrever essa estrutura aqui embaixo e ver quem está no lugar de quem. Então, vou escrever aqui, ó, x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Perceba o seguinte, quem é que está no lugar do s? Quem é que está no lugar do p? Então, veja, feito essa analogia que nós estamos seguindo aqui, fica fácil você notar quem é que está no lugar do S e quem é que está no lugar do P. Perceba, quem é que está no lugar do S? Exatamente o 7. Ó. Quem é que está no lugar do P? Exatamente o 6. Então fica assim, a minha soma é 7 e meu produto é 6. O que isso significa, Zé? Que eu vou ter que ir em busca de 2 números que quando eles forem somados tem que dar 7. E quando eles forem multiplicados tem que dar 6. Eu gosto muito de começar sempre a minha analogia pelo produto. Por quê?
Porque a gente consegue visualizar melhor os números logo pelo produto. Veja, eu quero dois números que, quando multiplicados, deem 6. Então, eu tenho duas possibilidades. Qual que é? Eu posso ter 2 vezes 3. Aí você pode até dizer, mas não é 3 vezes 2? A ordem dos fatores não altera o produto, então não vai fazer nenhuma diferença. Então, eu tenho aqui 6. 2 vezes 3, 6. Aí atende a minha primeira exigência. Só que eu noto que 2 mais 3 não é 7, e sim 5. Então, essa possibilidade aqui não vale. Mas eu tenho outra possibilidade. Eu posso ter esse produto aqui, ó. 1 vezes 6 é 6. Ok, atende a essa daqui. Quando eu somar 1 mais 6 dá 7. Opa, atendeu então a minha dupla, né, condição. Então, as minhas raízes vão ser x1 igual a 1 e x2 igual a 6. Tranquilo, galera? E aí você vai colocar aqui como solução, você vai colocar isso aqui, ó, 1 e 6. Pronto, fechou. Não é tranquilo? Você vai ver que é muito prático resolver uma equação do segundo grau usando o método da soma do produto. Tá legal? Agora, bora fazer o último exemplo para finalizar a nossa aula. Aqui, ó. Vou colocar aqui, exemplo 2. Certo? Vamos pensar aqui no seguinte. Eu vou querer x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Está aqui a minha equação, uma equação do segundo grau completa, e aí eu vou pegar essa estrutura e colocar ela embaixo para você ver. Vai ficar x ao quadrado menos sx mais p igual a 0. Não confunda o meu s com o meu 5, é bem parecido, né? Mas olha só, quem é que está no lugar do s aqui? O 5. Quem é que está no lugar do p aqui? O 6. Então, eu já tenho que a minha soma é exatamente 5. E o meu produto é exatamente quem? 6. O que eu quero agora? Eu quero dois números que, quando somados, dê igual a 5. E dois números que, quando multiplicados, dê igual a 6. Eu vou fazer, claro, o mesmo processo que eu fiz do item anterior para ver como você faz a analogia. Por onde começar, Osés? Pela soma ou pelo produto? Eu gosto sempre de começar pelo produto, tá? Então, dois números que multiplicados dê 6. Aí eu vou começar de propósito agora pelo que eu sei que vai dar errado. Por que vai dar errado, Osés? Apesar de 1 vezes 6 ser igual a 6 e atender essa primeira condição, perceba que 1 mais 6 não é 5, e sim 7. Então, já não atende aos dois critérios. Confere? Agora, se eu colocar 2 vezes 3, vai dar 6. E 2 mais 3 é igual a 5, atende ao meu segundo critério. Então, os números que eu estou procurando são 2 e 3. Perceba que x1 vai ser igual a 2 e x2 vai ser igual a 3. Logo, a minha solução é 2 e 3. Tranquilo, galera? Fácil, né? Você vai ver que o método da soma e do produto será utilizado em outros exercícios nossos aqui para frente, em outras videoaulas. Agora, é muito importante que você tente fazer os exercícios utilizando o método. Quanto mais você fizer, mais prática você vai ter, tá certo? Eu fico na tua espera para a próxima aula. Nossa próxima aula é na próxima quinta-feira, tá certo? Já no dia 2 de julho, e onde nós vamos falar sobre problemas envolvendo equações do segundo grau, sistemas do segundo grau e também a presença de equações do segundo grau em geometria analítica, tá certo? Fica o convite para você. Até a próxima e um forte abraço, galera. Tchau!